O problema número 4 do livro Halley, 10ª edição, esse aqui é do volume 2, capítulo 18, fala sobre a escala aí de Celsius e Fahrenheit. Pronto. A letra A fala o seguinte: em 1964, a temperatura na aldeia, uma aldeia na Sibéria, chegou aí a menos 71 graus Celsius. Qual é o valor dessa temperatura em graus Fahrenheit? Ou seja, ele deu uma temperatura em graus Celsius e quer saber a temperatura equivalente na escala aí de Fahrenheit. Logo, eu tenho aí uma mudança de escala. Eu tenho uma mudança. A letra A. Eu tenho a escala Celsius. Sabemos que a escala Celsius, existem dois pontos que conhecemos. O ponto aí de fusão e o de ebulição, onde eu tenho aqui na ebulição 0 graus Celsius de fusão, e o de ebulição aí eu tenho 100 graus Celsius. Já na escala de Fahrenheit, esse intervalo é diferente. No ponto de fusão na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit, e no de ebulição é 212. E eu quero saber a temperatura correspondente para menos 71 graus Celsius, ou seja, fica aqui abaixo da escala do ponto de fusão. Como vamos achar essa temperatura em graus Fahrenheit? Existem algumas formas de você localizar. Existe uma forma direta, que é através da equação, que a temperatura em Fahrenheit é igual a 9 quintos, que multiplica aí a temperatura em graus Celsius mais 32 graus Celsius. Então, com essa equação aqui, tem como eu descobrir qual é essa temperatura correspondente. Porque essa equação, ela relaciona o graus Fahrenheit com o graus Celsius. Se você tem um dos dois, você consegue achar. Se eu tenho um graus Fahrenheit, eu consigo achar o grau Celsius. Se eu tenho um grau Celsius, eu consigo achar o graus Fahrenheit através dessa equação. Bom, se você calcular aqui através dessa equação, fica 9 quintos, que multiplica a temperatura em graus Celsius que eu quero achar correspondente, que é menos 71, mais 32. Isso aqui vai ser equivalente a aproximadamente 95,8 graus Fahrenheit. Bom, essa aqui é uma das formas. A outra forma é fazer uma relação entre as duas escalas. Da seguinte forma: você faz uma igualdade. De um lado, vou ter uma relação de uma escala, do outro, uma relação da outra escala. Primeiramente, você vai ter aqui uma fração. Na parte de baixo dessa fração, lado esquerdo, você pode colocar a diferença entre o ponto de fusão e de ebulição. Então, eu tenho um ponto de ebulição aqui, do lado esquerdo, eu vou botar do grau Celsius. Eu tenho 100 graus Celsius, que é o ponto de fusão, menos o ponto de ebulição, que é 0. E na escala Fahrenheit, desse lado, o ponto de ebulição é 212 e o ponto de fusão é 32. E na parte superior aqui, da escala correspondente do denominador, que aqui foi graus Celsius e aqui grau Fahrenheit, eu vou pegar a temperatura que eu tenho, que no caso é menos 71, e vou subtrair aí no meu ponto de fusão. Do mesmo modo aqui, no denominador Fahrenheit, eu vou fazer a temperatura que eu quero achar, que é a temperatura em Fahrenheit, menos o meu ponto de fusão, que no caso é 32. Tendo isso, e você isolando aqui matematicamente essa temperatura em Fahrenheit que você quer achar, e fazendo as devidas multiplicações matemáticas, você vai achar também a mesma temperatura aqui, de 95,8 graus Fahrenheit. Isso pode ser usado para achar tanto em Fahrenheit quanto achar em Celsius.
tendo essas duas relações. Na letra B ele pergunta: a temperatura mais alta registrada oficialmente nos Estados Unidos foi de 1348 Fahrenheit. Isso aqui está errado, certo? Porque essa temperatura aqui é absolutamente alta. Esse livro aqui tem um erro de digitação. Na verdade é 134 Fahrenheit. Ou seja, a temperatura mais alta registrada oficialmente nos Estados Unidos foi de 134 Fahrenheit, no Vale da Morte, Califórnia. Qual é o valor dessas temperaturas em graus Celsius? Então vamos lá novamente. Letra B. Eu tenho a temperatura aí de 134 Fahrenheit e quero achar a temperatura correspondente na escala de graus Celsius. Novamente, eu posso achar através de essa equação e posso achar através da relação que eu fiz aqui abaixo. Vamos fazer através dessa relação abaixo, porque essa forma aqui da equação é mais fácil de encontrar, né? Vamos fazer essa forma aqui. Bom, na parte superior aqui, a diferença da temperatura, no caso vai ser temperatura em graus Celsius menos o ponto de fusão, dividido pela diferença, que eu sei que vai ser 100, entre o ponto de fusão e ebulição, igual a temperatura em Fahrenheit, que é 134, menos o ponto de fusão, 32, dividido pela diferença aí entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Novamente, se você isolar a temperatura em Celsius, matematicamente, você vai achar um valor aí de 56,67 graus Celsius. E se você fizer através também desta equação, eu vou fazer aqui também, que a temperatura em Fahrenheit é igual a 9 sobre 5, que multiplica a temperatura em Celsius mais 32. Nosso objetivo agora é achar a temperatura em Celsius e não mais em Fahrenheit. Então vamos isolar matematicamente, que fica da seguinte forma: temperatura em Celsius vai ser igual à temperatura em Fahrenheit. Tudo que está desse lado aqui, se eu quero isolar, vou passar para o outro lado. Esse aqui está mais, fica menos. Então fica menos 32. Esse 9 está multiplicando, passa dividindo. E esse 5 está dividindo, passa multiplicando. Pronto. Isolando esses termos, eu tenho, e colocando aqui no lugar da temperatura em Fahrenheit 134, e fazendo essa multiplicação, eu vou achar também o mesmo valor de 56,67 graus Celsius.